faremos analogias que podem evoluir para isomorfias entre o dispositivo e o humano. O que é o espírito? É o que rege algo como uma mente mortal? Ou seria potência pura? Para Aristóteles, é a matéria primeira, ou substância de algo, o ser ou o logos que o define. Conhecer como funcionam as palavras e os números em harmonia e movimento em uma simulação computacional nos permite entender a criação sagrada de todas as coisas de uma forma mais consciente? Ou faria o contrário, nos distanciando da verdadeira consciência desta criação como se fossem as sombras na parede da caverna, como a mimesis platônica? Esta questão passa primordialmente pela tensão entre o sensualismo e o idealismo, entre o dionisíaco e o apolíneo. Discussão tão cara à filosofia e que invariavelmente volta à tona. Se percebemos o ser humano de uma forma integral em trimembração, ele é um ser capaz de pensar, de sentir e de querer. O pensar é situado na cabeça, o sentir no coração e o querer nas vísceras. Se entendido também a partir de uma quadrimembração, proposta esta que bebe na fonte da mitologia de Prometeu e que então se derivou na tradição grega dos 4 elementos, sendo eles a terra, a água, o fogo e o ar, defendida por Empédocles de Agrigento, que dariam origem, por sua vez, às personalidades, a melancólica, a fleumática, a sanguínea e a colérica. Essas teorias eram defendidas e usadas por Hipócrates, o patrono da medicina ocidental, para realizar suas curas em seu templo hospital. O processo de interação com o mundo é de retorno repetitivo, do querer para o sentir, para depois chegar no pensar, em um caminho ascendente. Quando em seu ponto máximo, o processo gera abstrações. Então, começa a descender, do pensar para o sentir e depois novamente para o querer. Assim que atinge o ponto mínimo, o processo gera condicionamentos. Depois, o círculo recomeça ad infinitum. Estas deliberações nos levam a concluir que, ao que parece, o espírito é causa e também consequência. Ele emerge das coisas, tanto em termos individuais quanto em termos coletivos. Em termos coletivos, o ânimo é mais evidente nos sistemas de comportamento de bando. A emergência de um comportamento agente poderia ser associada com a emergência do espírito. Quando abordamos a individualidade, o espírito recebe características de um agente dotado de logos, ou nous, que é pré-programado, mas é também autogerado em um processo ourobórico que é posto em movimento pelo próprio agente, como um princípio de si mesmo, ou do seu eu maior em uma ascendência às mais elevadas partes do espírito. Um agente que seja repleto de percepção, previsão, imaginação, compressão e flutuação é um potencial candidato à emergência de um espírito. A percepção age como uma manifestação do corpo cheio do elemento água, pois o reino vegetal é o primeiro a apresentar capacidades perceptivas, ainda que extremamente rudimentares. A previsão e a compressão surgem no reino animal, através do corpo anímico repleto do elemento ar, que preenche as lacunas que faltam para sua construção de realidade, e depois expira, devolvendo algo para o seu entorno. Já a imaginação e a flutuação são repletas do elemento fogo, ora tendendo para um lado, ora para o outro.
criando e destruindo, alimentando e consumindo, atuando como instâncias típicas do reino humano. Diatonicamente, podemos filosofar que há um caráter de abstração versus condicionamento, no que aqui chamamos de espírito. A abstração é uma desmaterialização do que existe sensivelmente em um caminho rumo ao pensamento. Já o condicionamento é um caminho para a materialização do que existe em um ser mental em um caminho rumo ao corpo, o que fixa o padrão. O espírito quer e se volta para fora para perceber, e o que não percebe, ele preenche. Isso acontece em algo que já foi, ou seja, está no passado. A partir disso, o espírito comprime o que possui para dar conta dos excessos e prevê lacunas para dar conta das faltas do momento presente, atuando através do sentir. Então, o espírito pensa em possibilidades, viajando ao futuro em flutuações não lineares, através da imaginação, e formando abstrações únicas a cada indivíduo. Uma obra de arte fundante destas possibilidades autônomas é o Bebop, de Leonel Moura. O comportamento de bando que os robôs desenhistas seguem faz emergir um padrão belo e instigante, como se fosse um retrato da inteligência coletiva destes pequenos seres cibernéticos. Um exemplo técnico que pode ilustrar como se dariam os processos de flutuação da realidade no espírito foi criado durante a Segunda Guerra Mundial por uma atriz de Hollywood e inventora, Hedy Lamarr, em conjunto com o compositor, escritor e inventor George Antheil. Eles inventaram a técnica de saltos em frequência, que consistia em utilizar um arranjo musical para servir de mapa para as mudanças constantes de frequência de rádio que guiavam os torpedos dos aliados. Pensando na capacidade de imaginação como fator fundamental do ser humano consciente, foi criado o programa artista chamado Aaron, por Harold Cohen, e aperfeiçoado por Ray Kurzweil. Aaron aprende com o tempo e é capaz de realizar desenhos cada vez melhores e sem a interferência de seu criador. Porém, ele necessita do feedback dos espectadores sobre o que eles gostam ou não, ou seja, de percepção. A heurística é um recurso utilizado para se lidar com sistemas complexos, em que a previsão correta do resultado partindo do algoritmo causal é substituída pela experimentação. A heurística é um sistema relativamente simples em seu conceito geral. Primeiro, escreve-se todas as expressões verdadeiras conhecidas no sistema. Depois, calcula-se as inferências válidas retiradas das expressões verdadeiras. E, por fim, mantêm-se as inferências válidas e descarta-se as inválidas, com a experimentação em cima do próprio sistema até que este se aproxime do resultado ideal. Parece impossível realizar a ação de sentir por vias de um algoritmo, mas supomos que a maneira como se dá este amálgama seria algo como a maneira de se obter uma textura que não se repete nunca, ainda que possua algum padrão, como os recursos de computação gráfica chamados de Perlin Noise. A emergência da máquina é um caminho que pode nos indicar um vislumbre técnico e prático do estudo dos corpos vitais e também dos corpos espirituais de todas as coisas, vivas ou não. A aplicação da arte-ciência gera formas de espírito e extrapola o utilitarismo da inteligência artificial quando nos permitimos expressar por meio da arte tecnológica.
you.